Quero cumprimentar novamente a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, nesse momento vamos abrir as nossas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias nos Salmos 24. À medida que você for achando, se coloque de pé para juntos podermos meditar na palavra do Senhor, antes fazendo a leitura do texto sagrado. Os Salmos de número 24. E eu queria refletir com os irmãos nessa noite, no tema Só ao Rei da Glória. Você pode repetir comigo? Vamos lá? Só ao Rei da Glória. Você pode repetir bem mais forte que isso? Vamos lá? Só ao Rei da Glória. Só ao Rei da Glória. Amém? Vamos fazermos a leitura dos Salmos de número 24. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, ou em outras versões à idolatria, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso, o Senhor, poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Todos juntos, vamos lá? Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Pai de amor, Pai bendito, Tu és um Deus cheio de graça e de bondade. Humildemente assim eu te oro. Te peço que o Senhor Deus fale conosco mais uma vez por intermédio da Tua palavra, trazendo edificação, consolo, confrontando a nossa fé, a fé em Jesus Cristo. Ó Deus, nos exortando em amor. Faz o Teu reino avançar e nos conforme à imagem de Jesus. E assim dizemos: amém. Queridos, podemos assentar. Só ao Rei da Glória. Muitos querem a glória para si. A glória tem sido disputada pelos seres angelicais e pela humanidade, que não adoram o Rei. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, a parte B, nos diz que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O fato é que existe nos céus e na terra uma competição pela glória do Rei. Todos querem a glória do Rei. Todos querem ser cultuados. Todos querem serem louvados e aclamados. E para ilustrar isso, a ilustração, a coroa que não serve em cabeça humana. Conta-se que um reino muito antigo, ele possuía uma coroa magnífica, feita de ouro puro e pedras preciosas. Ela era tão glamurosa, essa coroa, ela era tão gloriosa, essa coroa, meus irmãos, que o seu brilho iluminava todo o salão quando era colocada sobre o
pedestal, sobre o trono. Um dia após a morte do rei, vários príncipes, generais e líderes do povo começaram a disputar quem seria o próximo a usá-la. Cada um se apresentava dizendo: eu mereço a glória do trono. Eu lutei mais, disse outro. E o outro também disse assim: eu servi melhor. Quando chegaram na ocasião ao salão real, colocaram a coroa sobre a cabeça do primeiro homem, mas ela caiu. E aí veio o segundo, e o segundo também caiu e escorregou. No terceiro se partiu o suporte. E aí o ancião do reino então disse: esta coroa foi feita apenas para um. Nenhum homem pode carregá-la, só pertence ao rei verdadeiro. Assim todos perceberam que queriam a glória do rei, mas nenhuma tinha. Mas nenhum tinha, melhor dizendo, a estatura, a envergadura para ela. A coroa só permaneceria sobre a cabeça daquele para quem ela foi criada. Portanto, da mesma forma, há uma glória que não cabe em homens. Há uma glória que não cabe em ministérios, em posições ou títulos. Ela é somente ao Rei Jesus. Isso mesmo. E o Salmo 24, os Salmos de número 24 apontam para a glória do Rei. O Salmo escrito por Davi, provavelmente no momento em que a Arca da Aliança ela retornou a Jerusalém, a cidade de Davi. O contexto do segundo livro de Samuel, capítulo 6, dos versículos 1 a 19, queridos, preste atenção, tome nota. Sendo na época a capital política, bem como o centro espiritual de Israel, Sião, Jerusalém. Esta era a cidade onde existia a adoração ao Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. E o contexto que o salmista escreve esse salmo de louvor ao Rei da Glória, entre os anos 970 e 1000 antes de Cristo, período do reinado de Davi. Sabemos que quando, queridos, a Arca da Aliança se movia entre os lugares do Antigo Oriente, era a própria presença de Deus que se movia. E quando chegava nos portões de Sião, essa presença maravilhosa, materialmente conhecida como a Arca da Aliança, onde o Senhor se fazia presente, ela andava, ela se movia naqueles lugares, e quando chegava em Sião, a Arca da Aliança, acontecia um grande ajuntamento, acontecia um grande banquete, um banquete daqueles que adoravam o Senhor naquela época, adoravam os senhores em um grande culto, adoravam o Senhor. Nós podemos dizer que a igreja dos israelitas glorificavam de pé o Rei da Glória. Isso também nos faz lembrar de outro grande ajuntamento. E aí a gente anda um pouquinho a progressividade da revelação e a gente lembra de um outro acontecimento, de um grande ajuntamento, onde nós observamos que no Novo Testamento a entrada triunfante daquele que foi chamado Rei dos Judeus. Ele morreu e recebeu acima da sua cabeça o título de Rei dos Judeus. E eu estou me referindo aqui, eu estou me referindo a Jesus. Jesus de Nazaré. Ele foi aclamado Rei, porque Ele é Rei. Você pode repetir comigo: Jesus é Rei. Jesus é Rei. Então Jesus aqui nesse contexto de Lucas 23, 38, Jesus ele morreu, ele
foi chamado rei dos judeus, mas antes dele ser morto, sepultado e ressuscitar ao terceiro dia, nós temos um acontecimento conhecidamente como o Domingo de Ramos, onde Jesus, queridos, entrando em Sião, assentado em um jumentinho, porque eu quero te dizer, o reino de Jesus não é testemunho. O reino de Jesus se discerne espiritualmente. Então ele entra no Monte das Oliveiras, ele entra sentado humildemente, porque ele veio humildemente, ele manteve-se humildemente, ele viveu os estágios da humilhação que a encarnação lhe trouxe, mas ele continuou obedecendo o Senhor, ele adentrando aquele lugar, assentado-se no jumentinho, as multidões aclamavam Jesus, dizendo em Lucas 19, versículo 38, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Você pode repetir comigo? Maranata, Maranata, ora vem o Senhor Jesus, ó salve o Rei Jesus. Maranata, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. É falado, é cantado nos evangelhos canônicos, é cantado no livro de Apocalipse, e nós cantamos hoje também, porque aguardamos a segunda vinda do Rei, o Rei Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. E diante disso eu queria meditar com os irmãos nas 3 declarações que a teologia bíblica ela nos mostra sobre o Rei da Glória, que se aplicam completamente, em outras palavras, que se aplicam diretamente à pessoa de Jesus Cristo. E a primeira declaração, queridos, o Rei da Glória, queridos, se aplica a Jesus, porque o Rei é soberano universalmente. O Rei, ele é soberano sobre o universo. Ele é soberano sobre o mundo inteiro. Muitos querem ser como Jesus, porém nenhum deles tem as prerrogativas do Deus soberano. Ele mesmo disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Veja comigo o texto de Salmos 24, o versículo 1, que diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Vejam também no verso 2, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Em outras palavras, queridos, a universalidade do poder do Deus Criador, a sua soberania, o seu poder é de geração a geração. A terra pertence a Ele, pois Ele a criou e a sustenta pelo poder que há nas suas poderosas mãos. Não obstante, as criaturas são dele, os recursos naturais são dele, toda a matéria-prima é dele. O Deus soberano fundou o universo nos mínimos aos grandiosos detalhes, das profundezas dos oceanos. É o que o salmista está dizendo aqui, é o que o salmista está louvando aqui, das profundezas dos oceanos. E a gente pode pensar na riqueza das constelações. Nós podemos pensar também nas galáxias, as mais longe, as mais longínquas. Deus, Ele cria o pó da terra, mas Ele cria também as coisas grandes, porque o mesmo Deus que cria as coisas pequenas é o mesmo Deus que faz grandes coisas, como o salmista diz: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres, felizes, queridos. Esse Senhor que se revela aqui no Salmo 24, Ele se revela como esse Senhor soberano. Ele se revela como aquele que é grande, que é poderoso, o Deus soberano. E, irmãos, diante dessa revelação espiritual, diante dessa revelação do nosso Deus, temos uma certeza. Nós temos uma certeza, queridos, quer os homens venham reconhecer o Rei soberano ou não,
nós sabemos que haverá um dia do acerto de contas. E Romanos, no capítulo 14, os versículos 11 e 12 nos dizem, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Me escute, por favor. O rei, a figura do monarca aqui nós temos a figura do rei, de um monarca, e aí a gente aplica um monarca que comanda um estado, que comanda um país, uma cidade, em quem ele governa e está sentado no seu trono, ou está na mais alta posição entre os homens. E aí, queridos, às vezes nós pensamos que controlamos as nossas vidas, porém eu quero te dizer nessa noite, é o Cordeiro que está sentado no trono, é quem tem o domínio, é Ele quem governa e faz com que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, contribuam para o teu bem. Ele se encontra sentado, Ele se encontra no mais alto trono, governando com justiça o mundo, porque tudo é dele, e por meio dele, para ele são todas as coisas. Glórias eternamente sejam dadas a ele. Mas a segunda declaração, queridos, nós conseguimos encontrar no Salmo 24. O rei, ele é soberano, mas em segundo lugar, o rei, ele é santo. Você pode repetir comigo? O rei é santo. Muitos querem ser como Jesus, todavia nenhum deles é chamado o ente santo de Deus. Ninguém na face da terra foi chamado o ente santo de Deus. Somente ele recebeu esse título porque ele é filho de Deus. Em Lucas capítulo 1, verso 35, o texto vai nos dizer que Jesus ele foi concebido no ventre de Maria pelo poder miraculoso, milagroso do Espírito Santo. Então ela se achou grávida do Espírito Santo. Nós podemos afirmar que Jesus ele é Deus. E nós podemos afirmar ainda que ele é a própria divindade. Por isso que ele merece a nossa total e inteira devoção, adoração. Porque ele é verdadeiramente santo. Ele é verdadeiramente Senhor de vivos e mortos. E não somente isso, o texto de Mateus 1:23 vai dizer que ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. Não somente isso, o texto de Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 vai dizer que ele é o único mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem, aquele que é chamado também de fiel e justo. 1 João capítulo 1, verso 9 vai dizer que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e qualquer iniquidade. Por isso que ele é chamado rei, por isso que ele é chamado santo. O rei é santo e ele certamente se cumpre cabalmente esse rei. A mesma autoridade que Deus tem na antiga aliança, este rei agora, Jesus Cristo na nova aliança tem, porque ele tem a mesma autoridade do Pai, porque o Pai comunicou ou compartilhou a sua divindade com o seu Filho. Quem está entendendo a mensagem, diga amém. Então, queridos, olha o texto comigo, veja o texto aí, Salmos 24, o versículo 3, e aí nós temos algumas perguntas, e aqui é um verdadeiro teste para quem está vivendo em santidade, ou procurando ser santo. Ser santo significa ser separado de Deus para Deus. Então veja aí algumas perguntas, algumas indagações que o salmista belamente ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor?
Quem há de permanecer no seu santo lugar? Perceba a pergunta. É uma pergunta que é digna de resposta, e aí ele mesmo responde: quem é limpo de mãos? Repita comigo: quem é limpo de mãos? Repita comigo, vamos lá? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Veja também, queridos, o versículo 6. O versículo 5, melhor dizendo: este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Em outras palavras, o salmista perguntou: quem subirá o lugar da adoração? E ele estava se referindo a qual lugar geograficamente? Ele estava se referindo a Sião. Quem vai subir a Sião? Quem vai subir a Jerusalém? E no Salmo 34, nos versos 2 e 3, por exemplo, o salmista, ele louva no santuário do Senhor, dizendo: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Nesse tempo, queridos, existia um lugar determinado geograficamente e espiritualmente para a prestação de culto ao Santo de Israel. Aquele que teve uma visão do Deus Santo, Isaías, estou me referindo a Isaías, Isaías 6:3, e aí ele tem a visão do rei que é santo, e a visão daqueles serafins, daqueles querubins, aqueles seres angelicais que afirmavam continuamente e eternamente, eles afirmam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então a terra está cheia, está repleta da sua glória. Queridos, esta a visão que Isaías teve é a visão que nós temos que ter do nosso Deus, porque Ele é temível, porque nós devemos nos aproximar dele com temor e tremor, num tempo de tanta irreverência, num tempo de tanta escassez de devoção ao Rei que é santo. Eu e você, o Senhor nos convida hoje a adorar Ele com santo, entendendo que Ele é santo e que nós devemos nos aproximar dele através daquele que morreu por mim e por você, que é Jesus Cristo, porque só assim nós nos aproximaremos dele, porque ele e o Pai são um, e aqueles que se aproximam por intermédio de Jesus agora fazem parte da família de Deus, agora vivem em santidade, ou procuram viver com integridade e retidão, uma vida íntegra e reta diante do Senhor, porque querem agradar o Senhor, e fogem do que é ruim, e fogem daquilo que envergonham o Senhor. Aqueles que se aproximam do Santo de Israel necessitam, é o que o salmista está dizendo aqui, queridos, presta atenção. Esses homens e essas mulheres que se aproximam do Santo de Israel necessitam se aproximar em santidade. E aí o verso 4 nos diz: é limpo de mãos, puro de coração. Perceba, é necessário ser limpo de mãos, puro de coração, cuja devoção é singular, é peculiar. Ele não atura nenhuma forma de idolatria, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Então ele é o Deus, o totalmente outro, é o Deus verdadeiro. Então todos que se aproximam dele têm que largar de fora tudo aquilo que é falso, tudo aquilo que é passageiro, tudo aquilo que Paulo vai dizer que é refúgio, é esterco diante da supremacia da sua glória. Então quando a gente observa que ninguém é limpo de mãos, todos nós sofremos com impureza. Às vezes o nosso coração ele é escorregadio, como disse João Calvino: o teu coração é uma fábrica de ídolos. Então quando a gente observa que a nossa devoção muitas vezes não é singular, mas é plural, mas o salmista ele continua a dizer: tem que ser sem mistura, não pode ser, a adoração não pode ser alienada, a adoração não pode haver adulteração espiritual ou adultério espiritual, porque, queridos, o salmista ele vai
vocês não podem fazer juramentos, porque o Senhor está no céu e a terra é escabelo dos seus pés. Então não vale vocês jurarem nem pelo céu e nem pela terra. Julgamentos indevidos e desproporcionais à nossa condição pequena humana. Queridos, Ele dá o passo a passo, mas todos nós caímos nesse passo a passo. Todos nós somos falíveis, todos nós erramos. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus, o Rei dos judeus, o Rei dos gentios, Ele cumpriu a lei e os profetas por mim e por você. Mateus 5,17 vai dizer que Ele cumpriu cabalmente. Ele cumpriu o decálogo, Ele cumpriu as ordenanças, Ele cumpriu as cerimônias. Tudo era sombra, Ele cumpriu cabalmente tudo, para que nós pudéssemos, através dEle, por meio dEle, nos achegar a Deus, porque Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso mediador, Ele é aquele que está junto ao Senhor aberto à sua direita, intercedendo por mim e por você. E Ele vai voltar na sua segunda vida para me buscar, para te buscar. Então prepare-te, uma igreja, porque o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Ele está voltando. Ele vai te buscar, Ele vai te enxugar toda lágrima, Ele vai te limpar o sofrimento, Ele vai tirar o pecado da tua vida por completo, porque no céu não entra pecado, no céu não entra impureza, no céu não entra adoradores falsos, mas no céu entra adoradores verdadeiros, que vão a Jesus, que vão a Deus, o melhor dizendo, por intermédio de Jesus. O Espírito Santo está neste lugar. O Espírito Santo está falando com vidas nesse lugar. O Espírito Santo está soprando em ouvidos de pessoas nesse lugar, dizendo: a adoração é somente a mim. A adoração é somente. Como é que a gente obtém a graça de Deus? Como é que a gente obtém a graça de Deus? Queridos, na antiga aliança do sacerdote, ele intercedia pelo povo. O salmista vai dizer da bênção e da justiça de Deus. Veja aí no versículo 5, da sua salvação. A bênção da presença do Deus de Jacó. Versículo 6, a bênção da geração dos que buscam o Senhor. Eles receberão a bênção do Senhor. Como é que eu recebo a bênção do Senhor? Quando eu recebo Jesus na minha vida. Não tem outra forma. Ei, não tem outra forma de receber a bênção de Jesus. A bênção de Deus, sim, não. Somente por intermédio de Jesus. Quando a gente recebe Jesus, o Yeshua, o Santo de Israel, no nosso coração, quando a gente recebe aquele que é a expressão exata do ser de Deus, Hebreus 1, verso 3, profetizado pelos santos profetas, o apóstolo João disse em João 1,14: vimos a sua glória, a glória do unigênito Pai. Ele veio e disse à mulher samaritana, presta atenção, João 4,23, mas minha hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem os seus adoradores. Irmãos, o Rei continua convidando, e para que nós possamos viver em santidade nele, seguindo a paz com todos e a santificação, através do homem que é manso e humilde de coração. Creiam no Rei que é santo, com sinceridade de coração, e sereis salvos. É necessário crer com o coração. É necessária uma profissão de fé. É necessária uma confissão de fé sincera. É necessária uma confissão de fé com amor. No batismo, nós temos a exteriorização daquilo que Jesus fez na minha e na sua vida internamente. Somente Ele pode fazer a cirurgia. Somente Ele pode trocar o coração de pedra por um coração maleável, um coração que Ele resista com o Espírito Santo de Deus, que o mundo não pode receber, mas que eu e você gratuitamente recebemos quando recebemos Jesus na nossa vida. Quem pode dar glória a Deus por isso? Porque quando nós recebemos esse Rei que é santo, Ele santifica gradativamente
principalmente a nossa fé, porque a nossa vida agora é caminhar para Ele. A nossa vida agora é olhar para Ele. A nossa vida agora é levantar o nosso louvor a Ele. Pastor, você está dizendo que é exclusivamente Jesus na vida do cristão. Eu estou dizendo e afirmando isso. Não tem outra pessoa, é exclusivo. O cristão está 100% fechado com o seu mestre. O cristão está 100% fechado com aquele que um dia há de julgar vivos e mortos. É isso que eu estou dizendo. Presta atenção. Nós um dia prestaremos conta. Que adoração estamos prestando a Ele? Adore aquele que é santo. Adore aquele que é excelso. Adore aquele que está sentado no alto e sublime trono. Adore o Santo dos Santos, a qual convido eu a você a viver em santidade nessa noite. Amém? Porque sem santidade ninguém verá. Ninguém verá a Deus. E eu quero ver a face do meu Deus. Você quer ver a face do Senhor? Continue confiando em Jesus. E um dia você vai ver a face adorada do seu Deus. Mas uma terceira declaração: o rei é exaltado. Queridos, muitos querem ser como Jesus. Todavia, preste atenção, nenhum deles foi exaltado. Nenhum deles foi exaltado soberanamente na destra do Deus Pai. Ele é o único que intercede por nós. Ele é o único que podemos orar. Ele é o único que nós podemos pedir. Rogai por nós. Você pode falar isso, direcionando a Jesus? Senhor Jesus, rogai por nós. Repita comigo: Senhor Jesus, rogai por nós. É somente a Ele. É somente a Ele que você pode fazer essa oração. Senhor Jesus, rogai por nós. Queridos, como é maravilhoso nós temos um que é semelhante a Deus junto dele nos céus, no seu trono, porque Apocalipse vai contar que existe um trono e um cordeiro, e esse trono e esse cordeiro, eles são únicos, ninguém pode se assemelhar a eles, ninguém pode parecer com eles. Ele é o Deus distinto, Ele é o Deus totalmente outro, Ele é o Deus que está exaltado, porque Deus o exaltou soberanamente. Ele tem toda a autoridade. Esse Jesus, queridos, esse Jesus que Paulo em Romanos capítulo 8, o versículo 34 nos diz: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Vamos ler todos juntos. Filipenses no capítulo 2, versículo 9. Filipenses no capítulo 2, versículos 9. Quem abriu, lê comigo, por favor, a partir do versículo 9, vamos lá. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Pai. E aí, quando a gente volta para o texto, é interessante, queridos, porque a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela proclama essas verdades: que existe um rei que é soberano, que é santo e que é exaltado. E aqui no Salmo 24, ele dá continuidade ao salmista, veja aí, falando dessa messianidade, falando desse reinado. E ele vai dizer: levantem as suas cabeças. O que ele quer dizer com isso? Olhem para cima. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E aí ele pergunta: quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai as portas, e ele vai repetir. Levantai a porta das suas cabeças. Levantem-se, ó portais eternos,
para que entre o Rei da Glória. Quem enche o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele não faz a repetição aqui sem motivo, tinha um propósito. Ele repetiu. Ele estava afirmando algo, ele estava declarando algo, para que aqueles israelitas, os israelenses, eles não esquecessem, porque muitas vezes nós somos levados a esquecer o que Jesus fez por nós, e dividimos muitas vezes a nossa adoração somente a Ele com outra pessoa, e Ele não admite isso. Jesus, Ele é o único que morreu. Ninguém morreu por você, somente Jesus morreu, somente Jesus padeceu, Ele foi sepultado. Então, queridos, a gente tem que olhar, levantar nossas cabeças, olhar para Sião, a Sião que está sendo adornada, a Sião que está sendo preparada antes da fundação do mundo, para mim e para você, para aqueles que entendem que Jesus foi exaltado, e que um dia esse Jesus que foi exaltado, glorificado, nos exaltará da nossa humilhação, nos glorificará, porque nós padecemos por Ele, porque nós sofremos as marcas de Cristo, do discipulado de Cristo nas nossas vidas, e se assim o sofremos, um dia também nós seremos participantes de uma grande multidão de homens que viverão pelos séculos dos séculos no paraíso de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Se creres, Jesus disse a Marta e a Maria: se creres, Marta e Maria, se creres, verás a glória de Deus. Você tem crido em Jesus? Você tem confiado nele? Você tem colocado a sua esperança nele? Queridos, o salmista, ele convida e convoca a todos a prestarem louvor a quem está acima das cabeças dos homens, dos portões celestiais, de cima, aquele que está em cima, o Rei da Glória, que está exaltado, regendo o mundo com seu cetro de rei, porque ele é Rei da Glória, do lugar mais alto, do lugar mais sublime de destaque, o seu Jesus está. O salmista, e o meu Jesus também está. O salmista pergunta: quem é este Rei da Glória? E ele mesmo responde: o Senhor forte, poderoso, poderoso nas batalhas. É uma canção de Nívia Soares, que exalta o Senhor. Ela diz: aquele que está exaltado, ele é forte em batalhas, ele é o leão da tribo de Judá, ele não perde batalha nenhuma, ele é vencedor, e quem está com ele, ou quem está dependendo dele, tão somente um dia também será vencedor, porque aqueles que estão em Cristo são mais do que vencedores, são mais do que vitoriosos, porque é Ele quem atesta a nossa vitória. Justificados, pois, temos paz com Deus, pelo fato de ter Cristo nos justificado, batido o martelo e diz: vocês são justos, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou falando de você, amém? Que foi justificado pelo sangue da nova aliança, a nova aliança por intermédio do Novo Testamento, o sangue bendito do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, este Jesus, que Abraão ele disse o seguinte: não há um centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência humana, sobre o qual Cristo, que foi exaltado sobre todos, não possa dizer: é meu. Tudo é de Jesus, tudo é para Jesus. Queridos irmãos, não adianta os homens tentarem colocar outras pessoas no lugar de Jesus. O lugar de Jesus tem um protagonismo na salvação. O lugar de Jesus tem as marcas de sua crucificação. E ele vai dizer: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. Então, quem é que pode substituir Jesus? Foi Ele que se fez maldito por nós. Mais de 6.000 homens foram crucificados na antiga Palestina, há 2.000 anos atrás aproximadamente. Mais de 6.000 homens foram crucificados, delinquentes, malfeitores, criminosos. Mas Jesus, o justo, o santo, morreu pelos injustos.
malfeitores. Morreu pelos malfeitores. Ele foi totalmente diferenciado daqueles que foram crucificados. Mas mesmo sendo diferenciado, queridos, ele olhou para aquele ladrão que confessou ele, aquele ladrão que pediu a ele: lembra-te de mim, entrares no paraíso. E ele mesmo, fitando os olhos para aquele ladrão, tendo misericórdia, porque ele é um Deus cheio de misericórdia, ele é o Pai de toda consolação. E ele fitando os olhos para aquele ladrão que se arrependeu, e ele disse ao demonstrou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Ele é um Deus diferenciado, mas é diferenciado também em misericórdia. Ele é diferenciado no Deus da compaixão, no Deus que tem piedade dos seus filhos, no Deus que tem piedade das suas ovelhas, no Deus que se apieda da nossa miserabilidade espiritual, a nossa apatia, a nossa frieza. Ele tem misericórdia, ele sopra em nós em favor da sua misericórdia hoje. Se creres, verás a glória de Deus. Quem está entendendo a mensagem da minha? Então, queridos, a gente observa que o lugar de Jesus tem a legitimidade dos céus. Ele mesmo disse: eu vou para o Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes em Deus. Tem ou não legitimidade do céu desse homem? Tem, porque ele veio do céu. Ele desceu do céu. Ele voltou para o céu, e ele vai voltar do céu para me buscar e para te buscar. Quem crê nisso, diga amém. Então ele tem legitimidade nos céus. Ninguém pode ocupar o seu lugar, ninguém pode substituir o nosso Jesus. O lugar de Jesus é atemporal. Hebreus 13, verso 8 vai dizer, Hebreus 13, 8 vai nos dizer que é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Então ele é atemporal. O lugar de Jesus é do princípio ao fim, porque em Apocalipse capítulo 22, versículo 13 vai dizer que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Queridos irmãos, o lugar de Jesus é reservado, o lugar de Jesus é exclusivo, ninguém pode sentar, ocupar, substituir. Jesus é insubstituível, suficientemente eterno, gracioso. E um dia, veja aí, Apocalipse capítulo 21, abra aí sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, finalzinho da revelação do Senhor Jesus Cristo a João, na ilha de Patmos. Queridos, veja, presta atenção no que esse texto está dizendo aqui. Ninguém pode substituir Jesus. Por quê? Porque João, em Apocalipse 21, nos versículos 24 a 26, a 27, vai nos lembrar o seguinte: 24 a 27. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 21, 24 a 27, diz assim: as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Está se referindo a quem? Está se referindo a ancião aqui, queridos. Não mais a Sião, a antiga Sião, mas a nova Sião. E lhe trarão o quê? A glória e a honra das nações. Veja aí, vamos lá? Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, essa era a linha da progressividade da revelação. Nós acabamos de ler o Salmo 24, que nos revela que nós temos que estar com os nossos olhos, as nossas cabeças levantadas para os portais eternos. E Apocalipse revela que esses portais eternos são para aqueles que adentrarão esses portais eternos, adentrarão a Sião, se os seus nomes estiverem escritos no livro da vida do Cordeiro. Queridos, quem é o Cordeiro de Deus que tem o pecado do mundo? Quem é o cavaleiro
Quem é o cavaleiro do Apocalipse? Apocalipse 19. Aquele que é vencedor. E que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E que da sua boca sai chamas de fogo consumidor. E que dos seus olhos ninguém pode escapar. Não podemos escapar dos olhos, porque os olhos do Senhor estão por toda a terra, e os seus olhos são como chamas de fogo, e Ele é conhecidamente em Hebreus como o fogo consumidor. Queridos, Ele é amor, mas Ele também é justiça, e as suas mãos, e o seu amor e a sua justiça andam de mãos dadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que estão pregando aí afora que não existe inferno. Mas eu quero te dizer que o inferno ele existe. Mas o inferno existe para a gente que não recebe Jesus em vida. O inferno existe para a gente que não se arrepende dos seus pecados em vida e não professa Jesus em vida. O inferno existe para eles. Existe um céu preparado um caminho para você. Quem crê nisso, diga amém. E este céu, ele é gracioso. É um lugar exuberante. É um lugar para quem é corajoso em vida. E diz, a minha adoração é exclusiva de Jesus. Você pode repetir comigo? A minha adoração é exclusiva de Jesus. Queridos, para concluir, amados, meditamos hoje o tema Só o Rei da Glória, e vimos as 3 declarações da teologia bíblica sobre o Rei da Glória, que se aplicam completamente a Jesus. Mas a gente observou ainda, vimos essas 3 declarações: o Rei é soberano universalmente, o Rei é santo, e a terceira e última declaração: o Rei é exaltado. Nós temos apenas uma atitude para tomarmos diante dessas verdades espirituais. Eu trouxe apenas uma aplicação prática para mim e para a sua vida. Presta atenção. Quem tem nos mencionado em nossas orações? Quem você tem mencionado? Você tem mencionado a pessoa do Pai nas suas orações? Tem mencionado a pessoa do Filho em suas orações? Tem mencionado a pessoa do Espírito Santo em suas orações? Parabéns, querido. Você está orando aquilo que é para ser orado, ou por quem deve ser pedido alguma coisa, por intermédio da Santíssima Trindade. Que as nossas orações revelam Deus. Repita comigo: as minhas orações revelam Deus. O Deus único que se manifestou em 3 pessoas. Queridos, o Pai é Criador, o Filho nos salvou, e o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o Consolador amado. Não adianta vãs repetições. Vou repetir. Não adianta vãs repetições. A oração do crente começa e termina com o Rei da Glória. Amém? A oração do crente começa e termina entendendo que Ele é soberano, Ele é santo, Ele é exaltado, o Rei da Glória, aquele que é, que há de vir, que voltará. É necessário dizermos: venha o teu reino. Repita comigo: venha o teu reino. Vamos lá? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para ao final cantarmos, as mãos se levantam para dizer que tu és rei, para dizer que tu és Senhor. Amém, igreja? Como diz a canção. E nesse momento possamos agradecer ao Senhor por participarmos da ceia. Aqueles que participaram da ceia, agradeçam ao Senhor.